L'autre et l'un. Poéticas da Psicanálise foi o título que a gente colocou. E, mais uma vez, Lacan nos surpreende quando ele lança o outro com H, não é isso? Com H. Autre avec H. O outro e o un. Lacan, na verdade, escolhe o un nesse novo aparelho psíquico que ele acaba de criar no seminário 19, porque ele queria que o H combinasse muito bem com a palavra que ele escolhe, que é o autre, l'autre et l'un. Mas aqui ele acrescenta o H e nos dois, e este an, na verdade, era para ser o moi, mas o moi não combina com o novo significante que ele cria, que é o H, que em português seria a letra H. Antes de entrar nesse seminário, eu gostaria, porque a gente está bastante cansado, enfim, intelectualmente, eu não sei que Lacan nunca se cansava, né? E ele, numa obsessão pela questão do um. Porque o um aqui é uma aproximação matemática e metapsicológica para dizer o moi. Mas aí ele fica mesmo no um. Ele diz uma coisa interessante aqui. Esse é daquele, quando eu apresentei o conceito de Yadelin, né? Tem duas maneiras de escrever o Yadelin, né? Que é o Y-A-D'-L-U-N. Yadelin. Mas Yadelin também, né? Yadelin é Y-A. O A, outra palavra, o D, E, depois o LAN. L'-1. Aqui ele vem com algumas coisas interessantes. Commencer seulement l'énoncé de la première hypothèse. Bom, isso não nos interessa, né? Ele diz aqui, si o um, il y a à prendre pour sa signification. Ele diz assim, se o um deve ser tomado pela sua significação, que o um não pode ser tomado matematicamente, né? Si l'un est l'un, ele coloca assim, se o um si un é ton. Bom, aqui é uma outra maneira de escrever. Se o um é um, ele coloca essa questão. Se o um é um. Qu'est-ce que nous allons pouvoir en faire? La première chose que Platon y met comme objection é ceci. Como é que nós vamos poder fazer? A primeira coisa que Platão coloca nessa questão como objeção é esta. C'est que cet un ne sera nulle part. É bom que este um não existe, né? Parce que, s'il était quelque part, se ele estivesse em qualquer lugar, il serait dans une enveloppe, dans une limite, et que ceci est bien contradictoire avec son existence de là. É que se ele existisse, ele teria limites, o um, né? E Lacan acha que o um não tem uma geografia própria, né? É realmente interessante essa questão do um, e nós não vamos hoje fugir da questão do um, que nós entendemos que na psicanálise o um não existe, não é possível o um, e a gente vem discutindo isso há muito tempo, porque o um, se ele existisse, nós poderíamos falar que o narcisismo seria muito bom, mas nem no narcisismo ou nas estruturas narcisistas o um está presente. Então eu volto aqui. Yadelin, eu falei sobre isso, né? E aqui tem a outra forma de escrever Yadelin, são duas maneiras, né? Eu entendi que esse dizer que o um existe, né? Ou ele não existe, mas quando eu digo que ele existe, se eu uso o D é melhor do que não colocar o D, porque aí nós estamos tendo uma fragmentação do um, e isso representa melhor o sujeito na psicanálise. Aí nós estamos falando da metapsicologia do um na psicanálise. É bastante interessante quando eu penso na questão do um.
Porque nós temos que pensar na clivagem do sujeito. A partir do nascimento e da estruturação do sujeito, nós sabemos que clivagens vão sendo acontecidas. Vão acontecendo, é melhor assim dizer. Então, na medida em que isso acontece, nós chegamos a um ponto, quando o Freud coloca no capítulo 7º da sua Ciência dos Sonhos, né? Quando ele fala em um aparelho psíquico que tem 3, o consciente, o pré-consciente e a barra do recalque e de outras negatividades, ele coloca o inconsciente, né? Então ali nós teríamos 3 elementos, né? Então 3, então nós não poderíamos de nenhuma forma falar em um. Embora os românticos, em todas as esferas da cultura e até na esfera teológica, fale bastante na questão da unidade, né? Isso vem desde Pitágoras, né? Isso passa para o cristianismo, né? A questão dos 3 que acabam sendo um. Então essa questão do um, ela é muito complexa, né? Porque o um seria a suprema realização de qualquer ideia, de qualquer construção, o um. E nós não conseguimos realmente ter esse um, porque o um tem um valor sublime, um valor transcendental, um valor que nós não podemos avaliar do ponto de vista da nossa cultura. Principalmente, eu diria, nos filósofos que vieram a partir de Kant, né? Essa ideia do um, não, ela é recusada de alguma forma. Então eu mostrei, quando o inconsciente é fundado, a gente percebe que há infinitos sujeitos e uma grande fragmentação. Talvez um se identifique mais com o infinito, né? Ele se identifica mais com o infinito. Depois a gente vem para um outro posicionamento, um outro aparelho psíquico, que nós já falamos aqui, que é quando se lança a questão do eu, né? Das Ich, o super-eu, das Iberich, não? E das Es. Então, em português seria o eu, temos o eu, um A, temos o ideal do eu, que é o eu censor bom, né? E temos o super-eu, que é um eu censurador muito tirânico, né? E temos o eu G, que é o eu bom, é o eu do inconsciente, não sei se é bom. Pode ser bom, pode ser mal, ou pode ser os dois, né? E temos o ça, né? Que em francês é ça, que nós chamamos o isso, que seria a corporeidade do sujeito. Então vejam vocês que aí nós estamos tendo uma decadência do um, né? E a questão da unidade desses sistemas. Talvez o discurso do homem, né? Envolvendo a esperança e outros afetos românticos, tente unificar tudo, mas nem sempre é possível. Agora, quando a fragmentação se espalha como uma peste, aí a coisa se complica mais. Nós diríamos que a questão do um na neurose, na estrutura neurótica, eu acredito que nós temos uma sensação, talvez alguma sensação de um, ou de próximo do um, no neurótico. Talvez o psicótico, o perverso, na estrutura perversa, ele tem uma sensação ilusória muito grande de estar próximo do um. E no psicótico, nós sabemos que na estrutura psicótica, na esquizofrenia, nós temos que mostrar claramente qual é a maior causa da psicose, a maior face da psicose, que é a esquizofrenia, e temos também a psicose maníaco-depressiva, que hoje está muito na moda com o nome de transtorno bipolar psicótico. Então vejam vocês, na esquizofrenia, há fragmentação, há uma infinitude de uns.
E esse é uma grande questão sobre a loucura, né? Sobre a esquizofrenia. A alucinação e as alucinações e os delírios são infinitos, são ideias, né? São todas essas estruturas são do campo do pensamento, né? Do campo do cogito. Enfim, e nós sabemos que a loucura ela deve ser admitida como parte da estrutura do sujeito humano, né? Nós já colocamos que Lacan coloca um núcleo de loucura na origem de todos os sujeitos, né? Melanie Klein coloca também um núcleo de loucura na origem de todos os sujeitos. Freud também coloca, e nós devemos afirmar que todos os sujeitos têm moléculas e pequenas estruturas pequenas estruturas ou pequenos semblants ele tem, tanto da neurose como da perversão e como da psicose. Mas nós percebemos, houve uma grande luta do campo da filosofia francesa, uma grande luta da psiquiatria italiana, para desmistificar a loucura. E até hoje, nós percebemos ao lidar com os loucos, nas nossas clínicas, uma rejeição do próprio paciente, da sua própria loucura, da sua própria esquizofrenia. Os pacientes aceitam mais. Mas os familiares realmente têm uma dificuldade de colocar a loucura do seu parente, vamos dizer, dentro do novo Romeu, do real, do simbólico, do imaginário e do sigma, né? Há uma grande dificuldade de colocar isso no novo Romeu, e frequentemente nós temos situações que podem realmente se tornarem, às vezes, trágicas em relação àquele que alucina, aquele que delira, aquele que quer morrer, que recebe ordens alucinadas ou delirantes para que a sua morte aconteça. Então nós temos que desmistificar. Como analistas, nós devemos ter um discurso extremamente tranquilo e sereno em torno da loucura, em torno da psicose. Mas o mundo, até hoje, tem uma grave discriminação para a questão da loucura. Especialmente os familiares têm uma dificuldade muito grande de realmente criar uma lógica borromiana ou introduzir a loucura dentro da lógica borromiana, e permanecem estagnados no real. Isto realmente é altamente incomodativo e nós devemos observar. E devemos, acredito, que ter um discurso. Aí que o discurso do mestre, ele é fundamental. Ele é importante, porque ele é o pai de todos os discursos. E que ao receber os nossos pacientes, ou os nossos analisandos esquizofrênicos, ou com outras psicoses, é necessário, eu percebi, que nós tenhamos um ajuste de set analítico. No momento em que esse semblant, ou esse patema psicótico é diagnosticado, é claro que nós devemos ter um discurso permanente para que haja uma aceitação pelo próprio paciente, pelo familiar, da questão da loucura ou da esquizofrenia, ou de outra forma de psicose. Porque eu entendo o que se torna mais difícil para a estabilização da psicose, através dos fármacos e da psicanálise, quer dizer, os fármacos devem ser dados. Há psicanalistas que dizem que se o analista pedir um fármaco, ele fracassou. Não é verdade, eu não concordo com isso. Há situações em que o fármaco deve ser introduzido, e isso não dispensa, obviamente, a leitura. Eu relembro, é importante a minha concepção de que nós temos um corpo neural e temos um corpo psíquico. Obviamente, o que acontece no corpo psíquico se escreve do corpo neural. Então, os fármacos atuam no corpo neural, mas é necessário que haja uma leitura, o que está escrito no corpo psíquico seja lido, embora o fármaco esteja lá
para acalmar, vamos dizer, as estruturas alucinatórias de delirantes, que são formas de cogito, são formas de pensamento extremamente livres, extremamente criativas, e que, obviamente, as pulsões, nas mais variadas formas, a pulsão tanática e outras pulsões aparecem de maneira livre e avassaladora, né? Então é necessário que o analista, como o grande outro, tenha sensibilidade para lidar com essa questão, e que os familiares, mãe, pai, porque hoje nós estamos observando o aumento da incidência da psicose na adolescência. Obviamente, por questões... A adolescência já é uma doença, né? Matar uma criança e criar um adulto. Mas a psicose está se desencadeando com grande intensidade entre adolescentes no mundo ocidental contemporâneo. Então vejam vocês, vamos começar essa questão. Aqui nós falamos da clivagem do sujeito, sim. Quando eu falo da clivagem do sujeito, eu estou dizendo que il n'y a pas de rapport sexuel. Eu trago aqui a frase de Lacan, que costumam traduzir como relação sexual, e que eu não digo que é esta a tradução. Não há razão sexual. Eu acho uma ótima tradução. Porque a palavra rapport em francês, ela pode significar relação, ela pode significar coisas matemáticas, ela pode significar razão, ela tem uma dezena de sentidos. E eu acho que não há razão sexual é algo importante e que, obviamente, vem a fundamentar a nossa teoria de que não há o um e a teoria da fragmentação do um. Vejam vocês, a razão sexual nós estamos colocando aqui que ela é inexistente, né? E quando eu falo da razão sexual inexistente, eu preciso de buscar um socorro conceitual. Um socorro conceitual? Mas de quê? Aí nós lembramos de Freud, né? A Verdrängung, o recalque. E o refoulement, que é o recalque em língua francesa, né? Quando eu digo le refoulé, eu digo em francês, eu estou falando do recalcado, que pode ficar lá, ou que pode vir, que pode retornar em forma de uma repetição. O recalcado, me parece que da tradicional teoria freudiana, o recalcado seria sempre o mal, a coisa ruim que é recalcada. Não, eu não posso admitir que o recalque seja somente ruim. Não é possível. É necessário que nós modernizemos o nosso pensamento e que, no momento em que a criança está em contato com os seus grandes outros, nós podemos formar significantes e, obviamente, seriam significantes bons ou significantes ruins, significantes bem estruturados ou mal estruturados, que podem ser recalcados. Então nós não podemos colocar só o patos no recalcamento, porque há alguns psicanalistas que colocam o mecanismo do recalcamento como algo ruim, como algo negativo. Mas como nós formaríamos o inconsciente se não existisse o recalcamento? E o inconsciente não é a morada do Hades, não é a morada dos males, não. Absolutamente não. Então o inconsciente, como dizia Lacan, é o discurso dos outros, ele está fora, e o outro, por isso que nós colocamos aqui esse conceito de l'autre ilan, ou l'autre, perdão, é H, o outro com H, e o eu, enfim, que nós colocamos aqui, porque o inconsciente, ele é, na verdade, o outro. Nós não podemos esquecer, dentro de múltiplas visões, o inconsciente não deixa de ser o outro, né? Com H, o outro, e, obviamente, ele faz uma conexão com o eu. Então, seria uma nova tópica lacaniana que ele lança nesse livro que é 3 pontos ou pior. Aqui nós falamos também o sexo como o aro S, pode ser, né, do RS sigma. Obviamente,
nós estamos dizendo que o sexo é a castração. Todo mundo entende, sabe de que nós estamos falando, não é? A gente disse já a respeito da questão essa dialética, né? E dessa obsessão lacaniana em torno do já que agora nós dizemos que o H-U-N, né? Barra o eu. Esse aqui poderia ter sido o no sentido lacaniano original, né? O e o eu com H. Então, nós voltamos a explicar. Temos o outro e, em português, o outro com H. O que Lacan está fazendo com isso? O que ele está fazendo? Ele acrescenta, para que haja uma proximidade entre l'autre e l'autre, ele acrescenta esse significante at, que é o H. H nós falamos em francês, que é o what. Então esse significante mostra que o outro com H e o eu com H, nesse caso seria o an em francês, tem uma grande proximidade. E nós vamos, com o andar da carruagem, nós vamos tentar mostrar essa proximidade entre o outro com H e o eu com H. É isso que nós vamos fazer, já, obviamente, fazendo uma transposição para a língua portuguesa dessa reflexão, desse cogito que realmente incomoda, na medida em que nós vamos encontrando algumas coisas da escritura lacaniana, né? Nós falamos da questão da coisa e da chose e da chose, né? Isso é um conceito, são conceitos que podem já ser introduzidos na psicanálise. E outros conceitos que a gente está introduzindo, né? O necessário, né? Nós falamos disso, da necessidade, no sentido em que Lacan coloca, no sentido que nós compreendemos, porque em determinadas situações não é possível buscar o sentido que Lacan pensou de uma dada escritura ou de dados significantes que ele lança em seus textos. E essa questão do outro com H e do eu com H, ele deixa por conta de quem lê, obviamente, para construir e agregar o sentido. Ele não quer dizer tudo. Isso é impossível. Pelo tempo que ele tinha, quando ele lança esse seminário, Lacan teria quanto? Talvez mais 10 anos de vida. Então, ele teria que apressar. O um com H e o eu com H e o outro com H em francês e o outro em língua portuguesa. Eu acho que ficou bom, né, essa questão. Aí eu já volto a dizer que essa escolha do por Lacan, H-U-N, seria uma aproximação para que pudesse representar o eu moi, o moi. Mas como não daria essa combinação com o at, com a letra H, ele resolve, ficar com o an para representar o eu, porque moi não daria certo, de nenhuma forma. O significante H e o discurso do mestre, né? Bem, o que é? É realmente uma ligação bastante difícil. Talvez como é que nós vamos fazer as duas coisas tocarem. O discurso do mestre, que às vezes em outras falas pode ser subentendido que o discurso do mestre deve ser menosprezado. Não, nunca. O discurso do mestre, todo mundo sabe que ele é a matriz de todos os discursos, né? Quando nós aceitamos essa tetralogia discursiva de Lacan, do discurso do mestre, nós, fazendo sempre uma rotação no sentido horário, nós passamos para o discurso da histérica, depois passamos para o discurso do analista e depois passamos para o discurso universitário. Então, não podemos desprezar, porque em certos momentos o psicanalista não pode falar que não pelo discurso do mestre.
Eu diria, onde a transferência não há, é o discurso do mestre quem prevalece. E aqui está, que é o S1, o S2, temos o S barrado e temos o objeto pequeno a. Vejam vocês, os discursos são importantes, porque é com eles que o analista faz os tratamentos, né? Os tratamentos psicanalíticos, e o analista usa mais o discurso da histérica, o discurso de si mesmo e o discurso do universitário e do mestre. Eles são introduzidos em algumas situações. Eu diria especialmente na instituição do setting analítico, do contrato analítico e em determinados reajustes, né? Reajustes. Por exemplo, vamos lá. Como é que no meio de uma análise, nós poderíamos usar o discurso do mestre? O paciente conta um sonho. Ok, ele relata um sonho. Nós sabemos que o sonho é uma forma cogitante do inconsciente, né? E lembrando, nós temos os sonhos, os macros sonhos noturnos, temos os sonhos diurnos e até os sonhos diurnos ou devaneios, e temos os sonhos tão pequenos que o sujeito não consegue ter consciência de que eles ocorreram, né? Então vejam vocês, o sonho é o discurso, é um cogito do inconsciente, ou do eu-g. O analisando às vezes nos pergunta como eu posso resolver essa questão. E nós sabemos que o inconsciente tem as suas vias resolutivas. Digo, olha, nós temos que explicar, aí nós passamos para o discurso do mestre. O inconsciente, ele pensa independente do seu eu, moi. É o eu-g que pensa ou o eu inconsciente. E quando ele pensa, ele resolve. Se o analista faz um corte, ou faz uma interpretação, ou analisando, ele mesmo faz uma pontuação, isso vai ser pensado pelo inconsciente. Então a psicanálise não trabalha com aconselhamentos. O médico apenas, o psicanalista, perdão, ele ajusta e diz, o inconsciente, como um sujeito pensante, ele resolve por si mesmo as questões. Elas não serão resolvidas através do aconselhamento, através de atuações comportamentais. Jamais. Então isso é, na verdade, o discurso do mestre no meio, dentro do setting analítico ou no divã do analista. Não tem jeito, não é outra forma. Não é uma interpretação, mas são enquadres sucessivos que ocorrem em relação à psicanálise, ao vínculo analítico, que o analista precisa de administrar isso. Que a coisa não se estabelece de uma única vez, mas ao longo. Essa pergunta, como vou resolver isso? Isso ocorre muito frequentemente e o analista não deve, obviamente, deixar de lançar mão do discurso do mestre, mas não do discurso universitário, né? Porque o discurso analítico nós não encontramos, salvo na França, na Universidade Paris 8, mas nós não encontramos em nenhuma universidade alguma coisa que se assemelhe ao discurso analítico. E que nós poderíamos chamar a ciência analítica, no sentido do saber analítico, sem os autoritarismos das ciências oficiais estabelecidas, né? Ciência política, meu Deus, como é que pode ser ciência política no sentido de alguma autoridade que venha explicar determinadas vontades do povo, os anseios do povo, num dado momento que um país está em face a uma grande conflagração. Isso é uma bobagem de ciência política, né? Ok, mas nós analistas, nós trabalhamos com alguns semblances que nos orientam, né? Alguns semblances que nos orientam e que faz com que a psicanálise tenha uma estrutura matemática, né? Voltando aqui, o H é o divã do analista. Vamos entrar nesse ponto, onde o eu com H e o outro com H fazem contato.
aqui nós estamos colocando aqui esse S2 aqui é o discurso S2 é o discurso universitário, né? Aqui está o discurso universitário, não está o discurso do mestre, né? Nós fazemos um movimento no sentido horário. Veja que esse A, objeto pequeno a, vai ocupar o lugar do S2. Então, do discurso do universitário, nós vamos ter o discurso... É o discurso... Do analista, não? Do analista, é o discurso do analista, né? Esse movimento aqui. Então, vejam vocês, aqui nós temos o H, que é o AT, que nós estamos chamando aqui. Esse H, nós sabemos que aqui temos um movimento, olha aqui. O movimento é no sentido horário. Esse S barrado, ele se movimenta, ele desce, né? Olha as setas. Ele desce, ele vira à esquerda, e ele sobe e ocupa o lugar do A. E o A vai diretamente, ele sobe e ocupa o lugar do S2, e o S2 desce, e ele passa pelo meio do H e sobe para ocupar do S1. E o S1, obviamente, desce diretamente para ocupar o lugar do S barrado. Então aqui nós estamos dando uma estrutura matemática ao H lançado por Lacan, para que pudesse unir o eu e o outro, de uma maneira estruturada. E que eu imagino que essa nova estrutura é um aparelho psíquico, é uma nova tópica, como costumam chamar, né? Tópica freudiana, ou uma tópica lacaniana, ou uma tópica da psicanálise. É um novo aparelho, né? E aqui nós estruturamos em torno do discurso, de um dos discursos de Lacan. 4? Não. Pode ser infinitos, mas nós iríamos nos cansar demais se nós tivéssemos infinitos discursos, né? Seria muito cansativo. Acho que 4 tá bom, né? Assim como no Bom Romeu eram 3 atos, passou-se para 4. Lacan pensava em 6. Aí ele disse, não, ia ficar muito fadigado, muito cansado, se eu fosse defender um Novo Romeu de 6 ou de 8. Aí ele se contenta em acrescentar mais um aro, que é o sigma, que é, na verdade, o santom. Então, Lacan é bem sensato, né, do ponto de vista da praxis da psicanálise, em dar elementos, eu diria, matemas, estruturas matemáticas, né? Matema quer dizer saber, né, em grego, né? Então, é dar matemas, dar saberes, que tem, obviamente, um cálculo, né? Que tem uma numeralidade para que o analista trabalhe, eu diria, com tranquilidade. Que uma coisa importante se dizer que o analista não deve compreender o seu analisando. Isso não é possível. Ele deve, obviamente, escutar os significantes. E os significantes devem ser, eles devem ser interpretados. Dar um sentido ao significante. Eu me lembro que um paciente, analisando, entra e ele tinha um sonho repetitivo com o inferno. O inferno. Ele estava sempre no inferno, né? Eu não sei se era o inferno concepcional de Dante Alighieri, da Divina Comédia, né? Onde tem o inferno, o paraíso, temos o purgatório, né? E o inferno de Dante era onde ele colocou os maiores inimigos dele, né? Quando ele escreveu a Divina Comédia. Então ele sofria de pesadelos e que ele estava sempre no inferno, repetitivos. Quando nós fizemos uma interpretação, e interessante esse caso, eu dei a ele um livro, Carta ao Pai, de Franz Kafka. Não sei, alguém deve ter lido esse livro? Alguém leu? Carta ao Pai, de Kafka. Ele voltou e disse, doutor, eu queria ter um pai como de Kafka. Então, ele disse, meu pai, o pai de Kafka era um doce. Meu pai era agressivo, né? Meu pai espancava a minha mãe, espancava a mim, espancava os demais filhos da família.
Meu pai tinha uma figura monstruosa, não era nada. Mas, enfim, na medida em que o pai entrou no discurso analítico, os sonhos do inferno, em que ele era inserido no inferno, desapareceram. Diminuiu a incidência da bebida e várias situações ele observou num curto período de análise, eu diria 3 meses, uma vez por semana, nem é uma análise clássica, né? E ele apresentou uma evolução psíquica considerada maravilhosa do ponto de vista dele e do ponto de vista do outro também. Então vejam vocês, a psicanálise tenha um poder muito grande, embora a obsessão curativa do analista não é uma boa coisa para que, entre aspas, essa cura, que deve ser compreendida de maneira adequada, venha a ocorrer. A linguística do significante H. Vamos ver como é que isso rola, né? Esse significante H do qual Lacan lançou mão para criar uma proximidade entre o eu estou falando em português, o eu com H, e o outro com H. No alemão seria o quê? O ich, o eu, né, das ich, o eu em alemão, e colocando o H, nós temos das ich. Esse H, ele soa ri, e o CH, ich. Então, das ich. Do das andere. Esse andere, o R é bem sonoro, e o H, no alemão, eu já coloquei a sonoridade. Então, esse H, ele também combina, ele cria um aparelho psíquico da língua alemã. No espanhol, seria el y yo. El y yo. Yo, eu, né? E o H também está aí acrescentado, uma boa combinação. El e el otro. Sim, outro em espanhol. Falando espanhol. O outro em espanhol e o H combina muito bem. Italiano. Il, io. Io. H, io. Com o H, a combinação foi perfeita, né? El, io. Il altro. O outro, né? Em italiano. E o H aí também entrou como um significante poderoso. No latim seria rego, né? Rego. O H mais o ego vira rego. E o alis outro em latim, né? E o H seria halis. Porque o H no latim tem um som aspirado. Então vejam vocês que esse significante H, para criar um novo aparelho psíquico, Lacan, não sei se ele pensou tudo isso, né? Mas não importa. O que importa é que nós estamos construindo um saber em torno do seu discurso, né? Porque ele não escreveu, ele discursou e finalmente alguém, o Jacques Lamillard, construiu o seu texto. A poesia de Lacan, nós falamos em poéticas psicanalíticas, porque o analista tem que ser um poeta, né? Ele tem que trabalhar com poesia. Vamos repetir Lacan. A psicanálise é uma poesia, na medida em que ele quer dizer a poesia no sentido do grego clássico, né? Que é a poiesis, né? Até hoje essa palavra é usada, que é a criatividade, né? O psicanalista, ele tem que ter criatividade. Junto ao analisando, obviamente não ser arbitrário, mas conseguir agregar sentidos. No caso, eu agreguei sentido ao inferno do meu paciente, o inferno de Dante, e ele conseguiu, em poucas sessões, deixar esse sonho monstruoso, esse pesadelo. Então a poesia, as poéticas psicanalíticas, elas, Lacan sempre pensou nelas, e quase enlouquecendo os seus ouvintes, né? Enlouquecendo os seus ouvintes. Mas o psicanalista precisa de enlouquecer. O psicanalista precisa de ter a sua loucura pessoal
bem equilibrada pela sua análise, mas ele tem que ter uma loucura, ele tem que ter uma alucinação saudável, senão ele não consegue ser analista. E aqui nós vamos falar das poéticas, das tópicas, né? Ou do que nós podemos chamar tópicas psicanalíticas. A primeira, Freud, pré-consciente, consciente, aqui tem uma barra, né? Que não tá, nós não colocamos, e o inconsciente. Nós colocamos como um conjunto de três, né? Mas que muitas pessoas pensam ser um, e pode ser a aproximação do um. Aí cabe o Yadeló, né? Yadeló. Finalmente temos outro conjunto, né? Quando Freud, em 1921, lança uma obra que é o Eu e o Isso, né? Das Ich, o Eu e o Isso, das Ich und Es, eu acredito que é esse o nome em alemão, em que ele acrescenta o seu segundo aparelho psíquico, né? E aqui nós temos um conjunto, né? O Eu, Moi, o super-eu, o Eu, Moi, todo mundo sabe, que é um eu que censura e que ajuda a fazer escolhas adequadas na existência do sujeito humano. É interessante dizer a palavra existência, né? Existência. A existência, né, é uma coisa... Porque existência ex sistere, quando ela é olhada pelos filósofos, especialmente se você é uma palavra extremamente usada pelos filósofos ditos, entre aspas, existencialistas, nós podemos dizer Heidegger seria o grande modelo, Sartre, né? Søren Kierkegaard, no início, né, lá na Dinamarca. Essa palavra existência, ela tem um poder muito grande. Consultando uma dada paciente, ela começou a me falar, consulta médica, a me falar de problemas. Eu digo, mas isso são problemas existenciais. Nós não vamos dar conta de cuidar disso numa consulta médica ou em algumas consultas médicas. Eu entendo que a senhora deverá entrar numa analista. Só fala a língua francesa, né? Então, não sei, talvez possa ser que ela aceite uma análise. Então a questão da existência é ser para o outro, né? O significado dessa palavra, ser para o outro. Portanto, o verdadeiro ser está no outro. Quando não há um outro que pense o ser, nós temos o quê? O ente. O ente, no sentido grego. Vamos dizer o ser coisa, ou o ente. Quando é pensado pelo outro, passa a ser o quê? O ser a chose. O ser a chose ou o ser ontológico, né? Então é importante essa capacidade de ser pensado pelo outro, né? O Heidegger é mestre nisso, né? Ele é um bom. O Sartre, como copiador de Heidegger, foi excelente também. Ele copiava bastante o Heidegger, né? E Heidegger filosofava sobre as coisas mais simples da vida, né? Dentro daquela coisa que ele chamou, ele virou a existência e chamou de o quê? Ser no mundo, né? Ou Dasein. O ser no mundo ou Dasein, né? Ele chamou também de Der Sein in der Welt. In der Welt. O ser no mundo. É outra maneira de falar do ser no mundo de Heidegger, né? Ele não deixa de pensar sobre as circunstâncias em que o homem existe, né? A geografia, de todos os tipos de geografia ao redor do homem, né? E nós sabemos que é um país que precisa, né, de harmonia, de uma representação simbólica. Por exemplo, eu diria que a rainha da Inglaterra, a Elizabeth II, ela tem um poder psíquico de cura muito grande. A figura dela, ela tem um poder enorme de acalmar os ingleses quando eles fitam a imagem dela, né? Eu acho isso uma coisa maravilhosa e que em alguns países, eu não vou citar, nós não temos nenhuma figura que possa ter esse valor simbólico
de terapia para o povo, de unidade e de sensação, né? Interessante, boa, que houve a eleição, o David Cameron ganha a maioria na Câmara dos Comuns, ele vai, em 30 minutos, numa audiência com a rainha, ela o convida a formar um novo gabinete. Ela vai, abre o ano parlamentar, ela lê um discurso que ela não escreveu. Foi o David Cameron que escreveu. Realmente, com todos os protocolos, né? É realmente uma coisa fantástica. Eu não sei por quê que nós não temos uma rainha aqui, ou, enfim, ou um imperador, enfim, com toda essa cerimônia. Não, mas eu não queria falar de nenhuma forma sobre a política brasileira, porque é algo no momento que não contribui para a saúde psíquica de nossos cidadãos. Eu não quero tocar nesse assunto. Então vejam vocês, aqui nós estamos falando da segunda tópica, eu, Moá, o super-eu, o ideal do eu, que é o eu sensor que participa das boas escolhas, né? O eu G, que é o inconsciente, e o isso, que seria a corporeidade, né? A sede das pulsões selvagens, né? E finalmente, aqui houve um descolamento, tá? Eu coloquei o eu, tudo isso iria cair no eu com H, e o outro tá aqui debaixo, tá, gente? Houve um desencontro. Vocês, por favor, botam um traço aqui, debaixo do eu, com H, e coloque o outro, né? Que eu diria que seria um novo aparelho psíquico, uma nova tópica psíquica. E aí, vamos ver, na verdade, aqui estaria o eu com H, o eu com H, né? E abaixo estaria o outro, e, obviamente, nós podemos dizer que esse outro com H é uma representação de todas as estruturas do inconsciente. Eu não tenho dúvidas. E aí, nós lembramos nessa estrutura, na frase, na afirmação de Lacan, que l'inconscient serait le discours de l'autre. Que o inconsciente é o discurso do outro. Então, temos o eu em cima, um traço, e abaixo o outro. O eu com H e o outro. E Lacan quis fazer uma conexão bastante forte entre o eu e o outro, que inicialmente ele chama de on, né? Mas que Moá não caberia, mas ele coloca uma conexão muito forte. E, na verdade, é importante nós sabermos que esses vários outros fazem parte da estrutura psíquica do sujeito. Os outros fazem parte, tanto o outro na estruturação, que nós costumamos, do sujeito, que nós costumamos chamar de os grandes outros, como também o outro ao longo da vida, né? As trocas psíquicas ao longo da vida. Aliás, o outro é tão importante que nós poderíamos citar essa tópica, o eu com H e o outro abaixo com H, nós podemos lembrarmos das irmãs Papin, né? que foi um caso de Folie à deux, Loucura 2, que ocorreu na França, e que Lacan se interessou bem por este caso, duas irmãs que desenvolvem uma esquizofrenia, as duas integradas, e atacam a sua patroa e a picam em pedacinhos. Era uma Loucura 2, e quando a polícia chega, elas estavam nuas e abraçadinhas, as duas, né? Como se nada tivesse acontecido. Um caso de esquizofrenia, né? Onde há uma integração muito grande da loucura, né? Entre um e o outro, acaba formando uma única estrutura. E nós temos visto ao longo das observações analíticas, ao longo da clínica psicanalítica, Loucura 2 é muito conhecido, e até no livro do Código Internacional de Doenças, no capítulo F, da Organização Mundial de Saúde, a Loucura 2 está lá catalogada, né? Alguém me falou de um caso de uma menina de 15 anos que tinha um namoro com um rapaz mais jovem, eu acredito da idade dela, e tinha um irmão do namorado de 29 anos, esquizofrênico, e esse rapaz
ele suicida num matagal e ela desaparece em busca do corpo putrefato para também, isso é uma loucura 2, para levar esse corpo para a mãe. Não é? É bem interessante esse caso, mas eu não posso aprofundar porque eu não tive a continuação desse caso. Será que foi uma loucura 2, uma esquizofrenia? Que pode haver também uma loucura transitória. Será que essa jovem, mas me falaram que ela já tinha automutilações 1 ano antes dela procurar esse cadáver do rapaz que havia suicidado e que tinha esquizofrenia. Então, nós podemos dizer, loucura 2, 2 loucuras que se integram, ou uma loucura que passa para o outro. E no momento que o outro, esse dono da loucura, desaparece, nós temos a cura daquele que recebeu a loucura, que foi induzida a loucura nele, né? Isso pode acontecer. E nós sabemos das influências psíquicas que ocorrem entre as pessoas, né? Especialmente no mundo familiar. E nós estamos percebendo que as influências psíquicas de gêneros diferentes, principalmente homem e mulher, estão ficando bastante complicadas e difíceis de serem administradas. Eu entendo que o excesso de leis que regulam a relação de homem e mulher, há leis demais, o discurso do mestre está bastante poderoso e, obviamente, o discurso da histérica e o discurso da analista não estão tendo competência para regular essas influências entre os gêneros, né? Eu não sei o que é que está acontecendo, mas isso é alguma coisa de muito grave na civilização ocidental. Porque se nós falarmos no mundo islâmico, no Oriente Médio, nós não temos conflitos, são muito raros os conflitos entre gêneros, né? Mas aí há muitas críticas do ponto de vista da cultura ocidental a serem feitas, né? A situação, a colocação do homem e da mulher, do masculino e do feminino, no mundo do Oriente Médio, especialmente no mundo islâmico. E nós sabemos que no mundo budista, que é a Ásia, nós não encontramos nenhum problema, nenhum conflito de gêneros. As coisas andam muito bem. No hinduísmo, sim. Na Índia, nós percebemos que também não anda muito bem a relação entre os gêneros. E que os crimes sexuais são muito frequentes na Índia, né? Os crimes sexuais contra a mulher. É um fenômeno bastante interessante e que está dentro da estrutura do hinduísmo, que é a religião predominante na Índia, embora haja outras religiões. Agora, a partir desses sujeitos, dessas tópicas, nós caminhamos no sentido da cadeia de significantes, né? Então nós formamos uma cadeia de significantes. O S1 seria o outro com H, o outro com H, pode ser, e o S2 é o one, vamos dizer, e aqui nós colocamos o menos H relativo ao moi, que essa foi uma impossibilidade que Lacan encontrou em relação a essa construção dele, desse novo aparelho psíquico, a partir do eu com H, e embaixo nós temos, depois do recalque, depois das negatividades, enfim, nós temos aí o outro como sendo a representação do inconsciente, e eu entendo que isso consolida determinados nossos conceitos e da interação entre o eu e o outro em vários níveis do ponto de vista da vida psíquica. E aqui eu gostaria de falar a respeito dos patemas, né? Patemas é a primeira vez que eu lanço esta palavra, seria pato, né? Patos, que nós estamos aí fazendo uma soma com os matemas, né? Que é o saber. Então, patemas é o saber sobre o patos. Então, os patemas clínicos, eles editam o significante H. Os patemas clínicos, nós estamos falando de quê? Das estruturas clínicas, né? E quais seriam as estruturas clínicas? As 3 estruturas clínicas com as quais a psicanálise trabalha. O patema neurótico, o patema
o patema perverso e o patema psicótico. Então, os patemas clínicos editam o significante H e a tetrápode discursiva, que seriam os 4 discursos de Lacan. Aqui nós temos o discurso da histérica, né? Ele é representado pela letra H em cima, e o discurso da histérica, finalmente, que leva ao S1, que seria aquilo que é ligado à ciência ou autoridade, o mestre, e finalmente embaixo temos o A, que é o objeto pequeno a, e o S2, que levaria àquilo que nós chamamos de conhecimento. E nós falamos em outras situações, lembrando Hannah Arendt, a área do intelecto, o S2, e que, obviamente, não é interessante, não deixa de ser interessante, mas não é, obviamente, o conhecimento com o qual trabalha a psicanálise. A psicanálise trabalha com outro conhecimento, aquele que nós chamamos da razão impossível. E aqui nós podemos comentar, por exemplo, que o S barrado representa o produto alucinado e delirante da loucura. Eu não sei por que eu estou assim, tão interessado na loucura hoje, né? Eu acho que tem um motivo. O S1 seria a loucura na ordem do mestre, né? A loucura na ordem do mestre, isso é muito complicado. Os loucos, eu já falei que os loucos na Grécia Clássica e em Roma eram muito respeitados como oráculos, né? Mas na Idade Média, no fim da Idade Média, no alvorecer do racionalismo, os loucos realmente perdem todo o prestígio e, obviamente, eles são largados dos hospitais, que os hospitais no passado eram para receber os loucos, né? Os pobres, os mendigos, os moradores de rua. Os loucos são acorrentados. Então, eu diria que os loucos foram muito bem tratados por por Marquês de Sade, né? Marquês foi um ato falho. Marquês de Sade, e no momento em que a Bastilha seria derrubada, ele sai correndo para o asilo de loucos de Charenton e ele trata os loucos com suas peças teatrais. Fantástico, né? É uma coisa maravilhosa. E nós sabemos que a loucura na ordem do mestre, ela tem uma grande influência sobre o próprio paciente. Não, os pacientes loucos, esquizofrênicos, adolescentes, eles aceitam muito bem a loucura, não como algo ruim, mas como um significante, como um pathos, como um patema, né? E que, obviamente, eu já falei que nós não podemos ter nenhuma rejeição da loucura, mas saber que todos os sujeitos humanos carregam um núcleo pático, né, de loucura ou de psicose. Isso nós não vamos entrar nessas explicações, talvez a gente possa ter explicado, senão nós vamos falar em outra oportunidade. É grave a relação da loucura com o mestre, né? É muito grave. Porque os governos não suportam a loucura, o Estado, né? O Estado sempre considera a loucura alguma coisa ruim demais, né? E a maneira de lidar com a loucura do Estado ou do sistema de saúde dos Estados sempre não é uma coisa boa. E as famílias absorvem o discurso do mestre. E aí vem uma complicação. O S2, que é o saber universitário e opressivo sobre a loucura, né? Então nós temos o saber psicanalítico sobre a loucura, temos o saber psicológico, né? E o saber psiquiátrico, né? O saber psiquiátrico só acredita no fármaco, né? O fármaco que faz calar o corpo neural, mas obviamente que tem influência sobre o corpo psíquico, mas o corpo psíquico é uma estrutura que deve ser lida, que a psicanálise considera que deve ser lida. Então esse saber universitário ele é extremamente complicado. Claro, nós temos o saber psiquiátrico, que lida com os fármacos, e os fármacos são uma forma de fazer a sustentabilidade do psicótico, do esquizofrênico, para que ele possa ser lido pelo psicanalista. O saber da psicanálise é um saber não universitário, é um saber
que é ciência, mas ciência como saber. Nós já falamos que o sintoma é a verdade do analisando. O sintoma é a verdade. Pronto. E não tem mais o que falar. Ou tem, na medida em que o sintoma é algo enigmático, é um enigma que deve ser decifrado pelo analista e pelo analisando durante o processo analítico. O objeto possível na estrutura da psicose, é claro, o objeto pequeno a seria muito bom do ponto de vista da loucura, se ele realmente regulasse essa questão da aceitação pelo H ou pelo outro, né? A ontologização, eu já falei sobre isso, que a loucura deixa de ser um ente e passa a ser, deixa de ser um ente e passa a ser algo do nível ontológico, né? Onde um discurso saudável sobre a loucura role, tanto no nível da psicanálise, como na sociedade, tanto como no núcleo da família, onde o psicótico convive. É necessário que a ontologia seja uma peste positiva para que a loucura, a psicose, saia do negativo e entre no positivo. Porque a loucura é algo da essência humana por excelência, ou do sujeito humano por excelência. Nós não podemos negar. E aí a gente coloca o ser psicótico no mundo, que seria alguma coisa que colocaria a loucura de maneira circunstancial no mundo, o mundo no sentido dos sujeitos humanos, né? O mundo não é o mundo material, mas são os vários sujeitos humanos que estão ao redor da loucura ou que estão envolvidos na loucura. E aí nós chegamos até a lançar o design psicótico, esse design que Heidegger desenvolveu bastante na sua obra Ser e Tempo. É um termo que vem de longa data na língua alemã, mas que Heidegger conseguiu dar a ele um conceito, um estudo, uma reflexão, questionamentos, perguntas, mas Heidegger nunca respondeu nada, claramente, porque a filosofia é apenas o ato de pensar, é o ato de refletir, é o ato de perguntar. Se alguém pensa, se alguém reflete, se alguém pergunta, já está bom. E aqui vamos a uma questão do Lacan que fala, né? A gente sempre coloca um pequeno texto de Lacan. Aristote nous dit que ce n'est pas l'idée du cheval qui est réelle. Aristóteles nos fala que não é a ideia do cavalo que é verdadeira. Mais le cheval bel et bien vivant, mas o cavalo bonito e vivendo, né, bem, sur lequel nous sommes forcés de nous demander précisément comment vient l'idée d'où nous l'attirons. E que nos leva a perguntar de onde vem a ideia do cavalo, né? Porque Aristóteles coloca como a realidade sendo o cavalo. E que de onde vem a ideia do cavalo, de onde de onde nós a sacamos, etc. Né? Aristóteles renverse, Aristóteles inverte, não sans arguments péremptoires, não sem argumentos persuasivos, né? Ce que non c'est Platão, aquilo que Platão anunciava, a savoir que c'est de participer à l'idée du cheval, que é necessário a gente admitir, entender a ideia do cavalo, que le cheval se soutient, é com a ideia do cavalo que o cavalo verdadeiro ele se sustenta. Primeira ideia, e que está no mundo transcendente, no mundo da abstração. E o cavalo, que é a grande verdade, é a ideia. E que o cavalo em si mesmo, o homem em si mesmo, ou uma mesa em si mesmo, não é a verdade, é a ideia, em Lacan. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel, c'est l'idée du cheval. E acaba dizendo que o que há de mais verdadeiro, eu traduzi réel como verdadeiro, para não haver confusão com o real simbólico imaginário. Que
a ideia, il y a de plus réel, é o que há de mais verdadeiro, é a ideia do cavalo, né? Aqui nós estamos tendo Lacan coloca uma polêmica entre Aristóteles e Platão. Platão era o mestre de Aristóteles, mas Aristóteles inverte. Ele diz, não. A ideia do cavalo aparece como? Pelo fato de que eu vi o cavalo e eu criei um conceito. Seria o método fenomênico de Kant, né? E Platão diz, não, a coisa começa pela ideia do cavalo. E o mais verdadeiro, vamos dizer, no mundo é a ideia abstrata das coisas, né? E as coisas são uma aparência ruim, uma aparência não verdadeira das coisas, né? E aqui está um conflito, né? Há um debate que Lacan promove entre esses dois grandes filósofos da Grécia clássica. O Seminário, livro 19, 3 pontos, o Pire, Lacan. Obrigado.